Programa A Voz do Pastor. Reflexão de Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano da Campanha. Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo Diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 23 de outubro, e nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de Lucas 18, de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Caros irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o Dia Mundial das Missões, que nós já estamos refletindo no curso desse mês, com o tema A Igreja Missão e o lema Sereis Minhas Testemunhas. E a cena do Evangelho deste domingo, descrita por Lucas, destaca a necessidade de uma oração autêntica. Deus, na verdade, escuta a súplica dos pobres e humildes, que apresentam suas fragilidades diante dele, a exemplo desse cobrador de impostos que nós acabamos de ouvir. Então, na verdade, a liturgia de hoje é um grande convite à humildade. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado, como acabamos de ouvir. O homem que se eleva diante de Deus, ele é um insensato, porque há um abismo intransponível entre nós e Deus. Se Cristo transpôs por nós esse abismo, assumindo a nossa humanidade e nos levando com Ele pela mão até junto do Pai, também o homem não deve se elevar diante de outro homem, porque, como nos recorda a própria Escritura, todos nós pecamos e devemos, então, por isso, seguir o caminho da humildade. Recordo aqui a regra de São Bento, no 7º capítulo, onde ele vai dizer: pela exaltação se desce e pela humildade se sobe. Então, se queremos subir para Deus, nós devemos descer desse mundo. E descer significa reconhecer a própria miséria, significa abrir-se ao Espírito para perceber o quanto precisamos entrar em nós mesmos e ir às profundezas do nosso coração. Devemos descer na vida presente, devemos fazer o nosso grito mesmo desse publicano: Senhor, tende piedade de mim, pecador. O publicano está confuso, ele não sabe nem enumerar diante de Deus as suas palavras, as suas falas, e por isso ele diz simplesmente: tende piedade de mim, pecador. Então, o pecado é justamente isso, uma forma de um fechamento, ensimesmando-se, cada pessoa ensimesmada e afastando-se de Deus. Então, o homem humilde e que se reconhece pecador, ele bendiz a Deus também em seu pecado, bate no peito e louva a graça de ter um Salvador, de não ser o seu próprio Salvador, mas reconhecer em Cristo a salvação. Então, somos convidados nessa liturgia a pedir ao Espírito, esse Espírito Santo, que nos dê a graça dessa humildade verdadeira, de descermos na vida para sermos também elevados na vida futura. Enquanto nós cairmos, temos que levantar também. Temos que ter os nossos lábios voltados para o louvor a Deus, fazer uma prece humilde, como o publicano fez: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Quando, na nossa pobreza, nós olharmos para nós e vermos que também estamos cercados de fraqueza. E aí, a liturgia desse domingo vai nos recordar o salmo tão importante que nós iremos cantar,
que diz: o pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Então, façamos do nosso coração humilhado pelo peso dos próprios pecados uma oferenda também aceitável, né, ao Deus Altíssimo. E somos chamados também a experimentar, como diz esse mesmo salmista na liturgia de hoje, né, o sacrifício a Deus é um espírito contrito, o Salmo 50, né? Um coração contrito, esmagado, humilhado. Ó Deus, tu não desprezas. E ainda o Salmo 33, do coração atribulado, ele está perto e conforta o de espírito abatido. Então aprendamos desse santo evangelho, a prece do humilde e do justo é sempre agradável a Deus e chega até os céus. Então, por isso, o fariseu, né, apesar de versado na lei, mas um homem muito autossuficiente nas suas tradições do seu povo e cheio de orgulho, ele achava-se, portanto, justificado. Mas quem voltou, na verdade, justificado do templo, após esta oração humilde, foi o cobrador de impostos, odiado e também desprezado, considerado um homem até impuro e pecador público, né? Então, reconhecendo a sua indignidade, ele reza a Deus com a humildade de quem se reconhece tão pobre e limitado, a ponto de não se atrever nem a olhar para cima, olhar para o alto, que significa olhar para Deus. Então, seja também esta nossa oração e seja esse gesto também nosso, né, de reconhecermos humildes, pobres e frágeis e, ao mesmo tempo, sairmos justificados pela graça de Deus, porque Deus sempre vai nos exaltar quanto mais nós realizarmos gestos de humildade na relação com Ele e na relação com nossos irmãos e irmãs. Então superemos toda a presunção e todo o orgulho que nos atrapalha no itinerário da busca da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. O publicano suplicava humildemente: ó meu Deus, tem de piedade, ó meu Deus, tem